as medidas do comprimento e da altura em metros do outdoor retangular representado na figura abaixo são exatamente as soluções da equação. Então, aqui ele já dá a equação de segundo grau, né? E ele diz que essas medidas que são aqui, ó, esse valor do x1 e esse valor aqui do x2, são as raízes da equação. Então, para eu encontrar essas medidas, eu preciso resolver a equação de segundo grau. Então, a primeira parte é essa. Mas o comando da questão que pede para eu marcar a alternativa diz o seguinte: dessa forma, é correto afirmar que a área desse outdoor é. Então, o que eu vou querer é a área. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver aqui as raízes da equação, né? X ao quadrado menos 10x mais 21 é igual a zero. Aqui você percebe que ela já está organizada. Então, o A vale 1, o B vale menos 10 e o C vale 21. Então, o segundo passo é eu encontrar o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O valor de B é menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 21. 10 ao quadrado dá 100. Por menos 10 ao quadrado dá 100, né? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 21 dá 84. E aqui, ó, delta vai ser igual a 100 menos 84, 16. Encontrei o valor de delta. Terceira e última parte, para encontrar o valor de x, né? Ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Esse menos já é da fórmula. E quem é o b? O b, ó, é menos 10. Mais ou menos raiz quadrada de 16. Dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Resolvendo aqui, menos vezes menos dá mais. Então, isso aqui vai ficar 10. Mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4. E 2 vezes 1 é 2. Depois que eu resolvi as raízes, eu vou ter dois caminhos, né? Por que esses dois caminhos? Por conta do mais e do menos. Então, na primeira raiz, eu vou resolver utilizando o mais. Vai ficar 10 mais 4 sobre 2. 10 mais 4 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Aqui é o valor da primeira raiz. E agora, a segunda raiz. Ó. Nessa segunda raiz, eu vou fazer a mesma conta, só que usando o sinal de menos. Então, vai ficar 10 menos 4 dividido por 2. 10 menos 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, agora, eu já sei o valor das raízes. Né? Voltando aqui, a gente tinha ó, esse valor aqui vai ser 3 e esse daqui vai ser o 7, já que esse aqui é menor do que esse. Né? Aí o que é que ele pede? Ele pede a área. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área vai ser a base vezes a altura, que vai ser igual a 3, né? Isso aqui é em metros, vezes 7. A área vai ser igual a 21 metros quadrados. Que no caso aqui é a alternativa C. Aqui na questão 2 a gente tem as soluções da equação. Bom, essa daqui é bem tradicional, né? Ela cobra simplesmente da equação de segundo grau e você vai encontrar as raízes. Vamos fazer utilizando o método de Bhaskara, né? Então aqui eu vou ter, ó, o A vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 4. Encontrando o valor de delta, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem é o valor do B? É o 3. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. E aí a sugestão que eu dou é que sempre que um desses coeficientes for negativo, você coloca ele entre parênteses. Tá? Parênteses.
3 ao quadrado é 9. Esse menos está multiplicando tudo que vem na frente. Na frente não, depois dele. Então aqui vai ficar menos vezes menos, que dá mais. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 vai dar 25. Já encontramos aqui o valor do delta. Para finalizar, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Quem é o b? É 3. Quem é o delta? É 25. E o a vale 1. Então, isso aqui vai ficar menos 3 mais ou menos 5. E a raiz quadrada de 25 dividido por 2. Tirei a raiz, eu vou fazer o x1 e o x2. No x1, eu vou fazer com o mais. Então, vai ficar menos 3 mais 5 dividido por 2. Menos 3 mais 5 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Achei a minha primeira raiz. Minha segunda raiz, eu vou fazer utilizando o sinal de menos. Menos 3, menos 5, dividido por 2. Sinais iguais, repete, soma. Isso aqui dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, quem são as raízes? 1 e menos 4. Então, eu olho para cá, 1 e menos 4. É o item B. Ah, mas aqui na alternativa apareceu primeiro o menos 4. Não importa. O que importa é o valor das raízes. Quem são as raízes? Primeiro, uma raiz vale 1 e a outra raiz vale menos 4. Quem apareceu primeiro, isso aí é irrelevante, tá? Nesse caso, a ordem não faz diferença, não. Questão 3. x1 e x2 são as raízes da equação. É já da equação. E aqui, ele quer o resultado da soma. Então, primeiro você encontra o valor das raízes e depois você soma. Já está fácil para a gente aqui porque ela está organizada, né? O A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 12. Quem vai ser o delta? Eu sempre repito a fórmula para quê? Para você fixar na sua mente como é a fórmula. Então, o delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 48. O delta vai ser igual a 49. O último passo, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X é igual a menos b. Quem é o b? É menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos dá mais. Raiz quadrada de 49 é 7. E 2 vezes 1 é 2. Tirei a raiz, venho para cá. x1 e x2. Primeiro eu faço com sinal de mais, então vai ficar 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7, 8. 8 sobre 2 dá 4. E agora eu faço com o sinal de menos. Vai ficar 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então está aqui as raízes. Essas são as raízes. E o que é que ele pede? Ele pede para eu somar. Então, eu vou somar x1 mais x2. Isso aqui dá igual a 1. Essa questão aqui é da PUC do Rio de Janeiro. Tá? Se a e b são as raízes de x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0, então 1 sobre a menos b ao quadrado vale. Aqui ele está chamando as raízes de a e b. Tá? Eu posso chamar de a e b, de x1 e x2, não faz diferença nenhuma. Se você chama de 6 ou meia dúzia, não faz diferença. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, resolver a equação. Já está organizada, então o A vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 10.
Delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado, dá 9, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Então, o nosso delta vai ser igual a 49. Delta positivo. Fazendo aqui, que eu vou prestar daquele espaço, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Quem é o valor de b? É 3. Quem é o valor de delta? É 49. E o a é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Continuando aqui. X vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2. Então aqui eu vou ter os dois caminhos. Ó. A minha primeira raiz eu vou fazer com sinal de mais, então vai ficar menos 3 mais 7 dividido por 2. Menos 3 mais 7 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Achei a minha primeira raiz. E a minha segunda raiz eu vou fazer com o sinal de menos. Então vai ficar ó, menos 3 menos 7, que dá menos 10, dividido por 2, que dá menos 5. Tá? Então as raízes são 2 e menos 5. Aí ele diz, ó, eu vou pegar essas raízes e vou substituir nessa expressão. Ó. A menos B, tudo isso elevado a 2. Então a expressão é... Então é o seguinte, aqui ó, a gente tem duas opções. Quem é que você vai chamar de A e quem é que você vai chamar de B? Né? Então, vamos fazer aqui na primeira situação. Eu vou chamar aqui, ó. Eu vou dizer que é o 2 e o B eu vou dizer que é o menos 5. Tá? Se não der certo, aí a gente faz da outra forma. Então aqui vai ficar 1 sobre. Quem é o A? É o 2. Vai ficar 2 menos. Quem é o B? Menos 5. Tudo isso aqui ó, ao quadrado. Então eu vou resolver. Isso aqui, ó, resolvo primeiro dentro aqui do colchete, né? Então, menos vezes menos dá mais. Então, aqui dentro vai ficar 2 mais 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 1, 2 mais 5, 7. Vai ficar 7 ao quadrado. 1 sobre 49. Tenho essa opção? Tenho essa opção. Ah, mas e se eu tivesse escolhido ao contrário? Se eu tivesse chamado o B de 2 e o A de menos 5? Vamos ver o que é que aconteceria. Agora, ó, eu vou dizer que o A é menos 5 e eu vou dizer que o B vale 2, para ver se alteraria o resultado. Então, aqui eu tenho 1 sobre A menos B, tudo isso elevado a 2. Então, vamos substituir. Quem é o A? É menos 5, então ficaria menos 5, menos o B. Quem é o B? É o 2. Tudo isso ó, elevado a 2. Menos 5 menos 2, isso aqui dá menos 7 elevado a 2. E quem é menos 7 elevado a 2? É menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos dá mais, 7 vezes 7, 49. Então, aqui ficaria ó, 49. Ou seja, do jeito que a questão foi estruturada, depois que você encontrou as raízes, que é 2 e menos 5, tanto faz você chamar né, o A de 2, dizer que o A vale 2 ou dizer que o A vale menos 5, a resposta ia chegar na mesma do mesmo jeito, né? Porque isso foi a forma que a questão foi estruturada. Próxima questão. Dada a equação quadrática, equação de segundo grau, é tudo a mesma coisa, tá? Quando eu digo aqui, ó, ela é equação quadrática, 3x ao quadrado mais 9x menos 120 é igual a zero. Pessoal, uma coisa que você pode fazer aqui, você pode usar a equação do jeito que está aqui, não tem problema nenhum, mas se você quiser, você pode simplificar. Aquelas mesmas simplificações que a gente aplica para uma fração, eu posso aplicar para cá. Por quê? Ó, quando eu olho o 3, o 9 e o 120, eu vejo que o 9 e o 120 eles são múltiplos de 3.
Então, eu poderia dividir todo mundo por 3. Ó. Se eu dividir todo mundo por 3, fica mais fácil. Ficaria como? 3 dividido por 3, isso aqui dá x ao quadrado. 9 dividido por 3, 3x. 120 dividido por 3 dá 40. E 0 dividido por 3 dá 0. Tanto faz eu resolver essa daqui ou eu resolver essa daqui, o valor não vai mudar, o valor das raízes vai ser o mesmo. Qual é a vantagem de eu de eu simplificar primeiro? Porque aí você vai fazer com coeficientes bem menores, né? Então acaba que as contas ficam mais simples. O A aqui vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 40. Isso eu estou fazendo com ela já simplificada. Por quê? Porque fica mais fácil. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? No caso aqui vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 40. Cuidado com o sinal de negativo. Isso aqui vai dar 9. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 40, 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 4 dá 16. Então, o delta vai ser 169. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Quem é o b? No caso aqui, o b é 3, mais ou menos raiz quadrada de 169, dividido por 2 vezes 1. Vou fazer bem aqui. Vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 169 é 13, dividido por 2. Depois que eu tiro a raiz, tem dois caminhos, o x1 e o x2. Primeiro eu faço com sinal de mais, então vai ficar menos 3 mais 13, dividido por 2. Menos 3 mais 13 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, sugestão, achou a primeira raiz, já olha para as alternativas, porque ó, você já vai vendo que tem coisas que você pode eliminar. Mas eu vou terminar, né? Então, a segunda raiz, menos 3, menos 13, sobre 2, porque agora eu vou fazer utilizando o sinal de menos. Menos 13, menos 3, menos 13 dá menos 16, dividido por 2 dá menos 8. Né? Então, nossa resposta aqui, item C. Mais uma vez, ó, não importa a ordem. Tá? Ele colocou aqui primeiro menos 8, não tem problema. O que importa são os valores em si. E cuidado, que no item B, a única diferença que tinha, né, do valor das raízes era o sinal do 8. Um está positivo, o outro está negativo.